Podcasts. Bom, galera, estamos aqui de volta a mais um Derico Convida, através do seu podcast www.olapodcasts.com ou então através de qualquer outra plataforma do seu gosto. Estamos no Spotify, estamos no YouTube. Você vai lá e clica Derico Convida e assiste todos os podcasts já gravados e também os outros conteúdos da Olá Podcast. Quem quiser também, através do meu Instagram, derico.ciotti, ou YouTube e Facebook, Derico Oficial. E também derico@derico.com.br. No meu e-mail você manda um olá e eu retribuo o seu olá com outro olá. Então, estamos aqui hoje recebendo esse queridíssimo Lenine, que vem falar com a gente sobre coisas da vida, Lenine. Como vai você, meu querido? De onde está falando você do planeta Terra? Não, diretamente do planeta Terra. Exatamente. Mas de onde? De onde desse planeta? Faz muito tempo que a gente não se fala. Exatamente. É um prazer conversar com você. Eu tô conversando com você do sítio onde eu aprofundo meus interesses botânicos, vamos dizer assim. Muito bem. E onde é o seu sítio? Ficando aqui na região da Serra do Rio de Janeiro, cara. Num lugar chamado Vale das Videiras. E o que te levou ao Vale das Videiras? O que sempre me leva ao Vale das Videiras, aqui é onde eu tenho... Bom, eu tenho um banco de plantas, cara. Sim. Eu comecei com essa paixão pelas orquídeas, né, que foi se aprofundando, mas foi se ampliando. Aí eu fui descobrindo outras famílias de plantas e eu fui curtindo, então abriu para bromélias, abriu para antúlios, aí entrou as helicônias, depois entraram... Enfim, eu fui descobrindo a cada momento essas famílias botânicas e fui me encantando, cara, E, bom, eu tenho meu orquidário. Onde então, isso que eu te perguntar, você tem uma estufa, você tem uma estrutura para você criar as suas orquídeas? Sim, eu tenho uma estrutura, você se corrigiu, foi bom, porque estufa foi a invenção dos britânicos para simular o que a gente tem de graça aqui. Se a gente vai construir uma estufa, vai ser horrível para as plantas. Elas vão ser... Perfeito, perfeito. Então, assim, na verdade, a gente é abençoado por ter esse clima. Meu sítio está em torno de 1.000 metros, mais ou menos, de altitude. Então tem sempre um friozinho. Para uma determinada muito ampla famílias de orquídeas que se dão muito bem com esse tipo de clima, que é como se fosse campo de altitude. Aí eu tenho um bocado de planta, viu, Derico? Agora, me fala uma coisa, Lenine, você tem uma estrutura para a criação de orquídeas. Vamos falar especificamente da orquídea, porque eu também gosto muito de orquídea, tenho minhas orquídeas em casa, não tenho essa estrutura que você tem, mas eu gosto muito de orquídea. Você, com essa sua estrutura, existe alguma possibilidade em algum momento da sua vida, com estudos e tudo, de você ter a possibilidade de criar uma espécie, de ter uma possibilidade de evolução de uma orquídea vinda do Vale das Videiras? Olha, brincar de Deus eu não gosto não. Viu? Mas é possível? É lógico que é possível, é muito fácil, inclusive. Porque a especialização da orquídea é uma coisa muito interessante. Ela usa o gatilho ou do feronoma, ou do cheiro, ou da cor, para atrair determinados tipos de insetos, ou pássaros, ou mamíferos, para, quando eles chegam nessas flores, ela joga nas costas desses animais a parte masculina dela, porque cada flor tem a parte feminina e a parte masculina. Elas são todas hermafroditas. E esse gatilho faz com que ela ludibria a maioria desses animais que acha que vão dar umazinha e terminam sendo o transmissor dos genomas e do DNA dessas plantas. Então é como se fosse é o que seria uma abelha, na verdade.
A abelha é uma grande polinizadora, mas no caso das orquídeas, tem até formiga poliniza. Olha tem só. muita. A família são muitos animais que. E é engraçado, porque por isso a minha fascinação por esse tipo de plantas, porque a flor é um gatilho para ela atrair. Sim. Então, isso é muito bacana, porque tem algumas que simulam tudo, cara, para poder o macho vir ali de determinada espécie e, sem querer, sair levando para outra flor a parte masculina desta que ele visitou. É uma loucura, cara, é um gatilho, sabe? É uma coisa muito... É uma especificação que é muito sedutor quando você descobre isso. Então, mas o que você diz desculpa se eu estou fazendo uma analogia idiota, mas é como se fosse a penugem de um pavão? Não, na verdade, deixa eu... Pela beleza, assim, a espetacularidade da beleza da orquídea é justamente para chamar a atenção, para poder fazer essa polinização através de hospedeiros, digamos assim? Na verdade, a flor é uma invenção vegetal para justamente atrair polinizadores. Porque o fruto é o consequência da flor polinizada. Entendi. Você só tem o fruto como consequência da polinização de uma determinada flor. Olha que coisa linda, rapaz. É muito incrível, cara. É muito incrível. Mas eu não cheguei a falar para você o tipo de estrutura que eu construí para ter as minhas orquídeas. Vamos lá. Porque foi depois de um tempão que eu... de paixão e já convivendo com elas há muito tempo, eu botei a cabeça para funcionar e imaginei uma piscina de 10 centímetros e enchi de pedra. Um hexágono, uma piscina hexagonal, certo? E enchi de pedra e botei um ladrão a 7 centímetros para poder ter uma folha d'água permanente abaixo da linha de pedra, evaporando de baixo para cima. Porque as plantas, cara, essas plantas, elas mesmo arrumam um jeito de conseguir os nutrientes dela. Então, mas você faz uma espécie de um charco de 3, 4 centímetros, é isso? De água permanente embaixo? Não, mas essa piscina, a partir da piscina que eu construí o orquidário, essa piscina que eu... por cima. Que eu fico dentro dela, por exemplo, ela está cheia de pedra. Entendi. E uns 4 centímetros abaixo da linha de pedra, eu tenho uma água o tempo todo evaporando. E quanto mede esse hexágono? Rapaz, olha, pra você ter uma 5, ideia... 10 metros, 50 metros, 100 metros, 1 quilômetro? Não, é coisa de apaixonado, coisa pequena, rapaz. É coisa... na verdade... coisa de apaixonado. Fiz um hexágono que deve ter, de ponta a ponta, deve ter uns 15 metros por 15 metros. Só que é um hexágono. A partir do hexágono, eu deixei 1 metro de grade para poder o ar entrar. Então, o resto tudo é de vidro, inclusive o telhado de vidro, com um redutor de luz em 30%, para você não ter incidência direta do sol. Sim. E acima são 2 tetos. No topo do teto tem outro 1 metro, só com grade, para o ar quente sair. O ar quente sair, faz o ciclo. Isso, porque a orquídea ela gosta do arejamento, mas não gosta de vento direto. Entendi. Ela gosta de água, mas tem horror à umidade. Entendi. E ela gosta, ela tem raízes aéreas na maioria das vezes. Sim, ela não é enterrada, né? Justamente. Então, o equilíbrio dessas coisas, ela adora o sol, mas só o sol do nascer do sol. Então, mas aí você insufilmou o seu vidro? Como é que você reduziu essa luz? Não, você tem um redutor, você encontra... É como uma tela que você põe. Tá, entendi. E dependendo do poro da tela, você reduz 50%, 70%, entendi. 30%. É um redutor só. Então, e aí você tem... E onde você coloca essas orquídeas? Em topos de árvores? Onde é?
Eu tenho as bancadas em volta desse hexágono, que na verdade é uma segunda, e no centro eu tenho uma área de trabalho. Mesa, porque você tem uma bancada, é isso? Isso. Aí, por cima dessas bancadas que existem em torno do lugar, correm 2 trilhos de ferro, porque a maioria das plantas estão suspensas. Eu tento simular o que acontece na natureza. Entendi. Ela está sempre num toco de pau. Então eu uso ou sabiá, tem 2 ou 3 árvores que é fácil de você conseguir. Que são mais porosas, mais esponjosas, assim, que a casca é mais... Isso. E são menos vermelhas. Tem menos tanino, né? Quanto menos tanino, mais elas gostam, sabe? Entendi. Então, enfim, isso tudo você construiu através de estudos que você foi se aprimorando, é isso? Você mesmo que fez ou você tem um cabra fiel escudeiro? Não, eu formei o cara, mas fui eu mesmo que idealizei. Eu mesmo que idealizei o lance, assim, porque era uma intuição que eu tinha. Porque durante muito tempo a orquídea era uma coisa, ou alguém que se aposentou e começa a colecionar, então está associado a isso, né? Ou conhecedores, ou pessoas que são cientistas, estudiosos, botânicos e tal, né? Então, para mim, foi uma coisa de... Eu descobri logo cedo que a maioria das pessoas que importam a ideia da estufa, e é um tiro no pé, cara, porque aí você constrói um negócio tudo fechado. Muito interessante. É tudo fechado, aí a planta sofre, aí tem praga, aí a umidade fica ali empoçada, o que é péssimo, aí cria micro-organismo, aí você tem ácaro, aí tudo que aí não fica é tudo ter. Mais difícil. E no caso, as minhas, eu cuido delas muito preocupado com a coisa do orgânico, na verdade. Não, na verdade, o estresse hídrico. Por quê? Mas ela tem esse estresse hídrico? É uma coisa é um erro estratégico? Na verdade, hoje em dia, com os estudos, cara, você pode forçar a qualquer planta a produzir muito mais através de estresses hídricos, molha de menos em período determinado. Tem uma série de coisas que as pessoas já estão aprofundando. As orquídeas, como o meu lugar onde eu construí, simula a evaporação do dia, porque dentro do orquidário é como se chovesse de manhã. Entendi. Porque essa água evapora e desce. Entendi. E isso é o suficiente para as plantas. É como se fosse o orvalho. Isso, amigo. Eu simulo o orvalho da maneira como eu construí. Que beleza, hein, cara? Cara, é uma delícia, e eu me perco ali do tempo da vida ali dentro, cara, é uma loucura. Então, e aí você cria essa estrutura para você de uma forma que isso se transfere para a tua vida pessoal, por exemplo, é um escape para você equilibrar a sua vida em viagens, shows, e aí você volta para o teu reduto, você se equilibra, você se reabastece, aí você vai de novo para a vida, aí você volta. É o teu equilíbrio? Também, Derico, mas eu acho que é mais. Eu acho que tem uma coisa assim, eu jamais imaginei, porque você ter assim um escape é sempre muito bacana, você ter interesses. Sim, outros, né? Agora, o que eu tive para mim foi paixão, cara. Eu não imaginava de ter uma paixão assim tão arrebatadora novamente, e eu um sujeito sexagenário, que eu digo. Sim. Então, assim, eu como a música muito generosa, me levando para todo canto. Durante muito tempo eu viajei com meu próprio equipamento num caminhão. Sim. Eu viajava no caminhão com as cases vazias, com diferentes tamanhos, para eu encaixar os vasos e as plantas. E eu trouxe planta de todo lugar. Então, para mim, não é só as plantas, mas o banco de memória que está associado a cada planta. Porque a planta que eu tenho tem uma etiquetazinha dizendo que planta é, quando flore, onde eu peguei, altitude, quem me deu. Olha que legal. Aí
isso, lógico, está associado a um show que eu fiz. Sim. Ou na cidade, ou na redondeza da cidade. Então, mas você ganha presentes, por exemplo, independente de show, a pessoa que sabe que você gosta vai te dar um presente de uma espécie rara, a pessoa trouxe... outra pergunta de leigo. Você consegue trazer isso do exterior, por exemplo? Tem uma fronteira que impede você de trazer espécimes de outros lugares do mundo? Não pode não, Não cara. pode, né? Essa questão da defesa fitossanitária é uma coisa muito séria mesmo. Porque a gente está cheio, o mundo hoje está cheio de exemplos de superpopulações de espécies que foram postas em lugares onde não tinha predadores para elas. Não são originárias, né? Justamente. Isso causa problemas sérios. A gente tem problema aqui com algumas ostras nos corais, que estão acabando com os corais marinhos, porque é uma coisa que é do Oceano Índico, e que está aqui. O peixe-leão, que nunca teve aqui, era só do Pacífico, foi soltado ali no Caribe, ele já está chegando no Brasil. Então tem uma série... A Austrália sofre muito com sapo cururu, vindo do Brasil. Do Brasil. Então, assim, essa é uma questão que eu acho que a gente tem que respeitar. Não dá, por mais que as plantas de colecionadores são plantas que o cara fez a sementeira, que o cara criou, não foi tirado da natureza, sabe? Sim. Mas mesmo assim, é muito difícil trazer. É imprudente. Eu acho. Então, e no caso, todas as suas espécies são brasileiras? Tudo que você tem? Isso. Isso. Entendi. A minha paixão foi, cara, eu queria ter um banco das espécies brasileiras. É impossível, porque a gente está falando de pelo menos 2.600, 2.700 espécies, cara. Cadastradas, registradas. Sim, e a cada ano a gente descobre, porque o Brasil é imenso. E as plantas são muito específicas, elas evoluem de maneira muito prática e muito rapidamente. Sim. Então tem espécies e variações de espécies em 1 quilômetro quadrado, fora dali não tem, sabe? Então isso acontece de ainda a cada ano você está sempre descobrindo 5, 10, 12, 15 espécies novas. E outra coisa também, dentro desse mundo que você vive, que é diferente da música, quer dizer, é uma outra realidade, é uma outra expertise. Você tem um núcleo de pessoas que vivem e pensam as mesmas coisas que você troca informações com pessoas também apaixonadas pela botânica. Perfeito, Derico, porque na verdade a gente faz uma rede de amigos espalhados pelo Brasil. Eu fui fazendo assim. Aí você faz uma pesquisa primeiro. Hoje tem o São Google, né, meu irmão? Sim, sim. Você sabendo perguntar, você chega em qualquer lugar. Sim. Se você sabendo fazer a pergunta no Google, você chega nos malucos como eu que gostam de orquídea. Então isso é fácil de você fazer uma rede de pessoas. E como, volto a te dizer, a música foi fundamental nisso porque eu estou sempre viajando. Sim. Então a primeira coisa que eu faço num lugar que eu nunca fui é saber o que é que tem pela região aqui, o que é endêmico do lugar. Me fascina o endemismo, cara. O que acontece só ali. Então, mas aí, por exemplo, vou tocar em Toledo, no Paraná. Aí, tem o cara do grupo lá dos botânicos lá que você criou, que tá lá em Toledo. Ele vai te procurar e falar, Lenine, eu sou o Adamastor lá do grupo, olha aqui a nossa, vou te levar para um lugar e tal. Geralmente, não, sou eu que procuro. É o inverso. Eu me apresento como Oswaldo. Porra! Não, mas é porque a maioria dessas pessoas que gostam muito de orquídea nem vê televisão, cara. Não vai pode significar alguma coisa ou não pode significar nada. Eu sou Lenine, sabe, nessa hora. E eu sendo Oswaldo, eu me apresento com uma certa tranquilidade para dizer, cara, eu trabalho, estou passando iguais. por aí a trabalho. Eu chego com esse argumento. Estou passando na tua cidade, estou a trabalho, vai ser muito rápido. E eu sou apaixonado por orquídeas, descobri que tu também gostas.
Então eu estou atrás da Catileia Itabirana, que só tem aí na região. Entendi. Tu tem elas, entende? Aí o cara assim, eu tenho. Aí eu tenho que primeiro vomitar um certo conhecimento para se fazer crédulo. Sim. E para mostrar a paixão, porque Entendi. o de lá é apaixonado igual. E aí eu vou lá, quando eu vou com uma sofronitezinha, que eu tenho uma sementeira. Todo mundo quer ter uma sofronite, que é uma planta linda, que dá uma flor belíssima. E é daqui da minha região. Então, onde eu tenho... então você vai... É tipo o encontro de pajés da tribo. Você vai com uma oferenda e recebe uma oferenda. Isso, pode ser um encontro de pajé na tribo, mas também pode ser uma troca de figurinha de duas crianças. De bater, o cara bate. Só que as figurinhas da gente é tudo carimbada. Que beleza! Que legal, cara. Que experiência interessante, cara, porque você vai criando um outro nicho de network, digamos assim, que não tem nada a ver com a música, né, cara? Sim, cara, eu tenho amigas em Belém, quem é a mais nova deve ter, eu acho que 80 anos. Que beleza. São as minhas amigas. As meninas. Que a gente sempre vai no Ver o Peso para visitar, porque todo brasileiro tinha que conhecer, né? o Ver o Peso em Belém, né, cara? E sentir aqueles aromas, você ser envolto, engolfado por aromas que você nunca imaginou existir. Só vai ter lá, né? Só lá, cara. Eu sempre... Então eu tenho amigos espalhados pelo Brasil fora dele. Por conta da orquídea? Por conta das orquídeas. Eu conheço uma das coleções mais lindas em Ilha Reunion, cara, na costa do Oceano Índico ali, cara, Pacífico, que é uma das coleções mais loucas que eu já vi de plantas. E o cara cultiva tudo em pedra vulcânica, de uma maneira... É outra experiência. Outra coisa. Mas se você quiser fazer isso aqui, você consegue? Isso é outra coisa que eu pesquisei muito, como cuidar delas. Né? Que tipo de substrato você cria? Porque antigamente todo mundo fazia isso no xaxim. Mas o xaxim é a extração de uma samambaia, chama samambaia. Sim, tá em extinção. Acho que se já não foi extinto, tá em extinção. Porque as pessoas, quem catava, não tinha informação que a coroa, que é onde está nascendo, ela é viva. Você pode tirar ali o tronco, que são o resto das raízes. Que ela vai nascer de novo. Coroa. É só botar a coroa de novo no chão, que ela daí a 6, 7 anos, você tira mais 1 metro. Mas então, é falta de informação, na verdade, né? Aí acabaram com tudo. Não tem mais. Eu tenho uns pés aqui que eu ganhei novinho, que eu fui cultivando, e eles, assim, o crescimento, o metabolismo é muito lento, então cresce tudo muito devagar. É um ser pré-histórico, né? A samambaia é antes da flor, é antes do fruto, é antes de tudo, né, cara? E agora, você, estando aí, você fala que voltou a rotina, né? A engrenagem passou a rodar de novo, de uma forma um pouco mais estável, né? Depois da pandemia e tudo mais. E você, como eu e como vários outros que vivem da música e do show business, tem a segunda e a terça como fim de semana, que é exatamente os dias que você fica aí. E eu, quando é segunda de manhãzinha cedo, já estou na estrada vindo para cá. Como é que é a logística? Aí, quanto tempo demora para você chegar aí? 1h40, 1h30, 1h40. E você vai guiando? Você gosta de pilotar na estrada? Adoro dirigir. É mesmo? Adoro dirigir. É um descanso? Você vai... Você dirige durante 1h40, você escuta a música no seu carro? Qual é a tua dinâmica em 1h40 de estrada? Você acredita? Eu vou te contar uma coisa para te mostrar quão paleozoico eu sou, tá? eu tenho... Você lembra aquele iPod de 80 GB? Sim, opa! Pronto, ali eu devo ter umas 20 mil músicas, que foi de um período em que eu tinha isso como um exercício. Pegar os discos, eu viajando pelo mundo todo, participando muito de festivais de world music, festivais de rock,
conhecendo muitas expressões de várias nações. Eu pegava esse iPod e ia botando ali dentro tudo abastecendo. Que era isso. Então eu fiz esse banco que dura do ano de 2000 até 2012, 2013. De tudo? Eu tenho de tudo, cara, que você pode. Mas eu tenho de música bávara, a música cubana, sabe, indiana. Sim. Eu fui festivais no Oriente, então pude conhecer muito trabalho contemporâneo de uma porrada de gente, enfim. Sim. Do mundo todo, cara, do mundo todo. E fiz uma pandiscografia, sabe? Compêndio. Cara, um aglomerado de criadores de uma determinada época, que isso terminou sendo um abastecedor. Isso fica no meu... E isso tudo você tem, você bota um play no teu iPod, viaja, você tem ciência e você sabe todas as músicas, tudo que toca, você sabe de onde veio, quem é e tal. Tem, né? Porque senão não vale. Por não isso precisa cadastrar isso, você não tem catalogado isso, tem? Quando a gente... eu estava com uma banda, que agora o formato tá eu e o Bruno só, sabe? Sim. Mas quando a gente estava com a banda, a gente tinha essa coisa, o iPod de cada um, um começava a botar. E tinha, nos primeiros acordes, tinha que dizer qual é a canção. Ah, era um quiz. Era um quiz. Se você não soubesse, perde a vez. Aí bota o outro. Não vai jantar. Não janta. Você ter tanta coisa e não ter acesso a ela. Exatamente. Por isso que eu perguntei. Porque você ter 20 mil músicas, você precisa ter um catálogo, alguma coisa que te... E eu vi bastante. Exatamente. E eu vi bastante. Exatamente. Cara, Agora, outra coisa... Você tá aí, segunda e terça, vivendo a sua vida. Você me falou agora que você vai sozinho porque a sua esposa não compactua de estar com você de segunda e terça e tal. Deve ter ela não pode, na verdade. Ela tem os afazeres dela e tudo mais, lógico. Ela, na verdade, é minha empresária e produtora. Ela tem. Enquanto você está aí cuidando das suas orquídeas, alguém está trabalhando para você estar na ativa no seu fim de semana. É isso, né? E ela lindamente entende que esse ócio é uma coisa criativa, mas fundamental, é óbvio, e necessária. Não tenha dúvida. Aí, quando você sai daí, você volta para a estrada, o equilíbrio da coisa é real? Por exemplo, enquanto você está aí, você está pleno aí, enquanto você está fora, você está pleno fora, ou você está com vontade de voltar, você não vê a hora de estar aí de novo na segunda-feira? Pergunto isso pelo seguinte, porque está chegando aquele momento em que você começa a dar prioridade à sua paixão, uma paixão vai se sobrepondo à outra. Como é que funciona isso? Porque eu, como um apaixonado, acredito que você também, é difícil você lidar com duas paixões, né? Eu achava que era difícil também, mas eu vou te ser bem honesto. Para mim foi uma surpresa ter essa nova paixão. E essa paixão se ampliou a ponto de eu ter outras paixões a partir dela. Por exemplo, recentemente, justamente um pouquinho antes da pandemia, eu cheguei naturalmente, como haveria de ser, nas abelhas. As abelhas sem ferrão. Esse foi um universo que se abriu de uma maneira tão ampla que aí eu fiquei fascinado. Eu já tenho hoje 7 enxames diferentes. Para eu conseguir cada enxame desse, eu tive que ir com o carro, fazer com que o cara selasse um enxame, fizesse uma divisão para mim. Então tem uma série de tecnologia mesmo, que você tem que aprofundar para poder ousar entrar no universo, sabe? Então, as orquídeas foram, na verdade, uma grande janela. Elas permanecem, mas foi uma grande janela botânica. E isso só tem ampliado, amigo. E aí eu te digo, eu tenho mais de 2 paixões simultaneamente. Olha que loucura. Cara, mas isso é um exercício absurdo de
como é que se fala? Dedicação. Porque requer uma dedicação. Toda paixão requer uma dedicação. Você tem que estar presente em sua totalidade naquela paixão específica, né? Você não pode estar olhando para a orquídea pensando na abelha, né? Lógico, pode. Pode? Pode. Então me ensina como é que faz. Pode e deve. Eu, por exemplo... primeiro eu fiz uma pesquisa de que abelhas ocorrem na minha região. Sim. Você já tem. E justamente o que tem aqui na região. Então eu peguei Jataí, Iraí, Miringuaçu, só as sem ferrão. Sim. Assim, a produção de frutos aqui na minha região aumentou, mas de uma maneira... Barbaramente. Você não tem noção, é uma coisa assim, 30%. Os pés... os cítricos, todos, eu tenho um bocado de frutífera, tudo teve um ganho de 20%, 30%, desde que eu comecei a ter as abelhas. Então, isso tem 2 ou 3, isso tem 4 anos. Isso é cíclico, pelo fato de você estar começando com culturas específicas, todo o seu ecossistema usufrui disso? Sim, porque elas são generalistas. Não é feito... Muitas das abelhas só pegam aquilo ali, só pegam aquele tipo de açúcar. Ela não, qualquer flor, até flor de grama. Sim. As sem ferrão conseguem extrair ali o pólen que fabricam o seu mel. Então, isso faz com que tudo na minha região que tem a flor vai ser visitado. Pelas... Então, e aí você tem uma produção de mel, então, também. Sim, sabe o melhor da história? Diga! Os meus 4 netos tomam, eu abro o enxame, vem cada um com um canudinho. Eu abro um daqueles casulos. Vai lá na fonte. Na fonte, é mesmo, cara? Ó, isso é impagável. É impagável. Isso é impagável. É impagável, sabe? Então, e aí, favo, essas coisas, tudo você usa? Não, veja só, ele não tem favo, não é como não apis. Tem? Ah, tá. Não. Tem os favos, mas elas mesmas destroem os favos depois que as abelhinhas nascem. Enquanto é pupa, ela fica sendo alimentada. Entendi. São os discos de criação, mas eles mesmos desfazem e fazem o disco. Entendi. É uma engenharia. É uma engenharia, é muito louco isso, né? Incrível, amigo. Uma arquitetura incrível. É um universo amplo, pouco estudado e que significa tudo, porque são as grandes polinizadoras de tudo, cara. Então, e própolis também você retira? Você tem produção de... Tem, na verdade tem, porque o própolis, você tem a geleia real, porque... A gente está acostumado com as apis. As apis são a africana, tem 2 europeias, uma italiana e a outra. Que são as abelhas maiores, inclusive, né? Porque as suas são abelhas menores, né? São abelhas pequenas, né? São bem pequenas e são, diferentemente da apis, que faz seus ninhos expostos a qualquer predador, por isso que ela tem o ferrão. Sim. As abelhas que ocorrem aqui na América do Sul, de uma maneira geral, e vai até os Estados Unidos, em todo canto tem as sem ferrão. Elas são tímidas. Sim. Elas botam o mel dela escondido no oco. Então, os ferrões foram atrofiando. Ela não usa. Não usa. Então, por isso que são dóceis. São tímidas. Entendi. E aí você simula como é que seria uma casinha dela. Teve um estudo, a moçada do INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas, desenvolveu um tipo de caixa que você pode fazer com especificações, com determinados ajustes, para você fazer a divisão dos enxames quando estiver na hora. Então isso faz... É fácil fácil não, requer um estudo, um certo conhecimento, mas você pode fazer as divisões, aí você vai fomentando outros enxames a partir de um enxame mãe. Entendi. Porque ela faz isso. No meu caso, eu não gosto, eu deixo enxamear na natureza. Ah, você faz a coisa mais natural, na verdade. Isso, amigo. E então funciona? Minha história é muito lindamente, porque na época de enxamear, quando sai a abelha nova, ela sai e ela vai pegar algum lugar na região. Entendi. Então eu estou povoando liberdade a região. total.
Isso aí, total. Agora, eu mantenho a minha colmeia original. Nós estamos falando de todas essas suas culturas e subprodutos e tal. Nós estamos falando de que época? Quando que isso começou na sua vida? Uns 4 as abelhas, uns 4 ou 5 anos atrás. As orquídeas? As orquídeas têm uns 25 anos. Já tem tempo. Tem, cara. E começou por quê? Como é que começou isso? Até então, há 25 anos, você não tinha nenhum tipo de interesse pela orquídea? Como é que isso começa? Olha, eu estou falando com você aqui do sítio. Esse sítio eu comprei exatamente há 29 anos atrás. Então vai fazer 30 anos. Tá. O que aconteceu isso? Aqui a gente achou que os meus filhos estavam crescendo e eu sempre fui uma pessoa litorânea. Eu fui do mar, criado na beira d'água, mas teve aquele momento, pô, eu queria ter alguma relação com a terra, colher, plantar, e queria que meus filhos tivessem isso. E eu e a Aninha começamos a procurar um lugar. Aí achamos esse lugar que agora eu estou falando com você. Entendi. A primeira coisa que eu fiz foi descobrir o que é que tinha nesse lugar. Eu tinha um amigo agrônomo, parceiro, também que me municiou durante muito tempo informações acerca da botânica de uma maneira geral. Quem é? É um amigo de geração. De longa data, tá. É amigo de geração. A gente quando estudou na Universidade Católica em Pernambuco. E ele saiu apontando as coisas que tinha. Isso aqui é um pé disso aqui. Isso aqui é uma peroba, cara. Isso aqui. E foi dizendo que a gente tinha. Estava um tempo fechado. Um caseiro que eu tinha vindo junto. No pacote, pacote fechado. No pacote. E eu estava resolvendo aquilo tudo, porque para mim era uma experiência nova. E ele foi falando, de repente tinha uma coisa estranhíssima num pau grande, assim, no alto, assim, sabe? E que eu digo, mas rapaz, que coisa linda. O caseiro disse, não, isso é parasita, tem muito. Aí ficou aquele negócio, o agrônomo disse, não, isso deve ser orquídea, cara. Não é parasita, não. Aí eu fui, cutuquei. Puxei ela. Para minha sorte, depois eu descobri que espécie era e para minha sorte estava florida. E a flor era uma coisa tinha nada de parasita aqui. Não, elas não são parasitas mesmo. Eu não sabia, nem o caseiro sabia. E depois eu fui descobrindo, né? E isso foi na verdade, foi o mosquitinho que mordeu, cara. Porque isso abriu a pesquisa. O que é isso? Que família? O que é isso? Que plantas são essas que vivem agarradas em outras plantas? Sim. Como é que é isso? Então, isso foi um universo que se abriu e que me tomou de assalto. E então, foi assim, foi... E deu resultado para os seus filhos? Seus filhos curtiram também? Teve reação imediata? Nenhum deles gostam da maneira como eu gosto, porque é uma coisa patológica já, é uma coisa... Sim. Eu sou meio doente, né? Eu gosto mesmo e cada cantinho do sítio tem uma era, uma trepadeira, um epidendro, uma história. Um tipo de planta que foi eu que pus, sabe? Mas então, eles curtem. E os netos? E os netos usufruem das abelhas, usufruem do pomar que a gente tem, e a gente tem sempre numa determinada época do ano que eles conseguem ficar de férias, a gente tira aqui 1 mês e meio, 2 meses, e é sempre maravilhoso. É lindo, né? E aí quando eu tenho que viajar e trabalhar, eu estou aqui a 50 minutos do aeroporto, então, aeroporto, vou, faço e volto. Então aqui todos curtem muito, e não estou morando aqui só por causa disso, pelo meu desejo já estaria morando aqui há algum tempo. Agora vamos mudar um pouco de rota, que eu queria perguntar para você, um dos momentos em que talvez tenha sido a primeira vez que eu te vi, foi num festival de música. Avaré. Em Avaré. Isso nós estamos falando de final dos anos 80. Isso. Né?
Eu não lembro exatamente que ano que foi, eu acho que foi, eu não lembro qual foi. É 89, 90. É, 89, acho que foi isso aí, 88, por aí. Você participando do festival, nós estamos praticamente 35 anos, 34 anos Você já tinha uma carreira, né? Eu estava correndo já faz tempo. Eu já estava correndo faz tempo. E aí, cara, você participou de um festival em que a época era uma época propícia, de grandes festivais, de pessoas sendo expostas e talentos sendo mostrados e reconhecidos e tudo mais. Hoje não tem muito mais isso, né, Lenine? Hoje não é uma coisa que você se tropeça na época em que você tinha essa proliferação, digamos assim, de expoentes da música se colocando, mostrando seus trabalhos, com muita gente junta. Hoje se individualizou um pouco isso, ou eu estou falando bobagem? Não, eu me pergunto, será que não tem de outras formas, de outras maneiras, outros tipos de festivais, outras coisas acontecendo, que a gente talvez não tenha acesso, não vê isso repercutindo, porque faz parte de outro nicho? Eu me lembro, para mim, Derico, que foi um turning point, foi uma volta que deu eu me reconhecer em várias pessoas que estavam ali defendendo uma canção. E é bom falar aqui também do quão bacana e democrático era a organização lá do Avaré, que ele tinha, assim, você tinha uma ajuda, se você foi classificado para defender sua música, tu tinha uma ajuda de custo que já dava para você ir para a cidade. Sim, dormir. Entendeu? Então, assim, só pelo fato de você estar participando, você já tinha uma ajuda. E aquilo era muito bacana. E tinha uma coisa que eu achava também, e confirmou-se para mim ao longo dos anos que eu participei, já não mais como concorrente, mas eu participei de outras maneiras. E fomos jurados. Que era uma coisa assim... Não, e que tinha aquela coisa de ser democrático, de querer presentear todo mundo, sabe? Querer reverenciar todo mundo que conseguia ainda estar compondo, fazendo música. Então isso era muito bonito. De repente, eu encontrei com o Moacir Luz lá. Sim. O Mo estava participando também ali, sabe? Ali Nilson Chaves. Exatamente. Sabe? Estava ali. Eu conheci uma porrada de gente. Através dos festivais. Não só isso, mas que viram no festival uma janela de exposição. Então, mas aí... E aí você se reconhece no outro. Aí você vê, você não está sozinho nessa, sabe? Então, mas aí você colocou uma coisa que eu achei interessante, que é o seguinte: será que não existem outras formas que a gente não está conseguindo identificar? Mas a essência da coisa não é o presencial, não é você estar justamente fazendo um approach, um tete-a-tete com o outro músico, você, o compositor, você debater sobre isso, sentar numa cadeira, pegar uma cerveja gelada, tomar e conversar sobre ficar de madrugada até de manhã, tal, não sei o quê. Porque agora a individualização da coisa, essa coisa de você estar no seu ambiente confortável, compondo, sem ter essa troca, digamos assim, esse compartilhamento da vivência, da boemia. Eu posso estar falando uma puta de uma bobagem aqui, mas eu acho que tudo isso faz parte aquela sementinha, é a polinização da música que eu acho que está faltando um pouco, que as abelhas fazem, que os outros ambientes têm, e que a música perdeu um pouco isso, cara. Dessa polinização, de você pegar a essência do Lenine e postar no coração de uma outra pessoa através de um fio condutor que não existe mais. Não, eu acho que continua existindo, Derico. Eu acho que o que agora acontece é que é muito mais difícil você chamar a atenção. Foi-se o momento dos milhões, de você chegar a milhões de pessoas. Agora você muito poucos chegam para falar para milhões. E o que acontece é que existem milhares falando para milhares. Sim. É tudo muito pulverizado.
Concordo. Não tem mais o dado humano que a gente está... E eu posso concordar com você que não tem troca, que tem menos troca, mas, por exemplo, só com essa era digital a gente está conseguindo fazer uma entrevista como essa. A gente está trocando experiência, a gente está falando sobre coisas, mas estamos distantes. Né? Então, esse papo, se a gente estivesse levando esse papo, eu do seu lado, sentado numa mesa conversando, a fluidez desse papo e talvez os ganchos de outros assuntos que pudessem aparecer através de uma expressão corporal, através de um olhar, através de uma coisa que está acontecendo. Olha, estamos falando dessas abelhas, olha essa abelha aqui que está voando aqui agora, que a gente... Você entendeu? Esse approach, essa coisa do relacionamento humano, digamos assim, talvez o mundo virtual tenha distanciado um pouco e ter feito se perder essa beleza, digamos assim, de uma conversa, Eu concordo contigo. Eu acho que se perdeu, se ganhou outras coisas. Sim, lógico. Sabe? A gente não tem como mensurar o que isso realmente transformou a psique, porque eu tenho o meu filho mais novo, Bernardo, que foi pai recentemente, é um cara da geração imersa dentro disso aí. Sai poucos amigos, entendeu? Não tem aquela história de sair em grupo, não sei o que lá, que é uma coisa da gente, que está associado muito a esses festivais que a gente está conversando aqui, porque a gente junto troca informação, conhece um pouco mais do outro, sem filtro. Você tem o tato, né, velho? Exatamente. Exatamente. Eu sou tátil, eu sou de uma geração tátil, cara. Eu te digo sinceramente, eu sofri muito com a história da pandemia, porque eu era um dependente da troca de umidades. Exatamente. Fazer show, para você, significava suar pra caralho. Exatamente. Cantar, entendeu, cara? E isso dependia de aglomeração, cara. Exatamente. Então, assim, eu concordo contigo. Eu só acho, assim, que a gente pode estar perdendo alguma coisa aí. Então, mas por preconceito, porque a gente tem um conceito... Eu não digo preconceito como uma palavra ruim, mas um preconceito da nossa geração com relação a se deixar levar pela novidade do virtual, Isso. A geração mais nova chega suplantando a geração que era nova. Sim. E depois da geração mais nova vem a geração novíssima. Depois vai ter a ultra novíssima. E assim, a gente teve um momento da gente em que a gente estava completamente antenado com o mundo e significava a concretude desse mundo, fazer show daquela maneira, trocar informações daquela maneira, criar canções e as canções serem como crônicas. Quer dizer, tem uma série de coisas que eu sou fruto disso. Agora, hoje em dia, não sei se isso é tão atraente, mas o que é que eu faço? Eu continuo fazendo da maneira como eu aprendi, como eu me impus fazer. Eu sou um anacronismo, acho que somos todos um pouco anacrônicos por causa disso. A gente continua fazendo uma coisa que eu não sei nem se tem mais... Se tem espaço. Então, mas você sabe uma coisa interessante? Porque aqui, nessa mesa, muitos vieram bater papo, conversar sobre a vida, como a gente está fazendo, e uma das coisas que eu colocava era assim, houve uma época em que você fazia, compunha, você tinha produções e tal, porque existia o que defender, né? Ou você defendia ou era uma coisa de eu vou brigar contra um status, ou eu vou juntamente com esse meu grupo criar um movimento para se fazer alguma coisa em prol de não sei o que e tal. Isso também é uma coisa que hoje em dia as pessoas não têm muito motivo ou um foco ou um propósito específico para uma produção, uma criação artística ou uma coisa que envolva um movimento. É muito individual, perfeito. É uma coisa muito... Isso. Eu vou fazer para mim e eu mesmo vou produzir, eu mesmo vou cantar, eu mesmo vou vender e eu mesmo vou... É uma verdade isso, né? É perfeito. Eu acho que a gente era mais solidário. Exatamente. Hoje são mais solitários. Exatamente. Exatamente. E vão questionando... Agora, veja só, durante a pandemia, Derico, eu realmente fiquei muito... Pelo fato de ter outras paixões, como você já vi aqui. Já viu, já percebeu.
eu me distanciei muito da música, cara. Muito, cara. E fiquei cinza, cara. Achei até que, não, cara, não tô com vontade de fazer isso. Não, porque eu sou tão mal acostumado com o fato de ter escolhas e todas elas envolvendo o meu desejo, o meu prazer. Eu fiz isso a vida toda, Derico. Então, assim, quando eu questionei o prazer, foi fácil para mim dizer, não quero fazer nada, não. Mas eu tive a sorte de ter meus filhos, e dos três, o Bruno do meio, que já há 10 anos é meu produtor, é o cara que mergulhou no universo também do produzir. Sim. E no hardware. Ele foi, além de compositor que ele além de um puta músico que ele mas ele tem muitos interesses também no universo da música. E passou a ser meu parceiro. E ele, produzindo um bocado de banda indie, aí começou a me chamar, os caras querendo uma participação, aí eu fui, gravei com Fafuma Alaska, um bocado de banda assim. Sim. E ele foi que disse assim, cara, vamos se encontrar toda quarta-feira pra gente tirar um som. Porque eu tinha abandonado um disco um pouquinho antes da pandemia, cara. E eu tinha abandonado mesmo, cara, não. Sabe aquela história? Sim. Então, nós retomamos por causa do Bruno. A gente retomamos a história de se encontrar às quarta-feiras. A gente idealizou um espetáculo. Caiu? Voltou. Pandêmico. Oi, voltou. Um espetáculo pandêmico que a gente idealizou, eu e ele só. Tinha que ser eu e ele, porque só nós dois estávamos nos encontrando e ainda com algum tipo de intimidade. E a gente idealizou um espetáculo que é o espetáculo que eu estou viajando que tá fazendo no Brasil agora. Inteiro, Rizoma, que é justamente eu, ele e um pouco dos produtores que me ajudaram a fazer meus discos. Ele pensou um ambiente sonoro de cada canção que a gente escolheu e joga no palco pra gente tocar junto. É uma coisa muito bacana, muito íntima, sabe? Minimalista. E aí eu voltei a tocar. E aí, na primeira vez que eu subi no palco de novo, eu fiquei me questionando como eu pude esquecer da importância que aquilo tem para mim. Então, assim, como eu fui negligente a ponto de dizer assim, sabe, como eu pude me esquecer do quanto aquilo que é um contato... cara, é fundamental. Então, mas isso você acredita isso à pandemia, única e exclusivamente? Não, na verdade a pandemia só me isolou, como todo mundo. Sim. Nesse isolamento, algumas das minhas paixões não sofreram com isso. As minhas plantas, por exemplo, não. Sim. As abelhinhas, muito menos. Você entende? Entendo. Então eu continuei com o meu prazer ali, renovado. Eu sou um cara celebrativo, sabe? Pela vida mesmo. Sim. Então, isso é uma maneira que eu celebro a vida mesmo. Com a música também. Foi fácil. Foi fácil para mim, de alguma maneira. Quer dizer, não é que tenha sido fácil, mas de alguma maneira eu consegui sobrepor a dificuldade que era viver sem a música. Isso. E só depois que voltei a subir no palco foi que eu dimensionei isso e quanto que eu sou viciado nesse divino, digamos assim. Aí pronto, aí abriu de novo, já estou fazendo disco novo. Nós estamos falando de gap de quanto tempo que você ficou desde que você subiu no palco pela última vez até subir de novo pela primeira vez? Fiquei 2 anos. 2 anos? Isso. E não gostava da história da live. Sim. Não era uma coisa que nunca me satisfez. Porque mas você chegou a fazer? Eu fiz 2 lives. Aí no sítio? Não, fiz na minha casa, porque tem internet aqui, varia muito um pouco a internet. Mas... E não te seduziu? Não é a mesma coisa, lógico que não é, mas mais do que tudo, a live era uma espécie de alívio, que não me dava nenhum alívio, sabe? Alívio. E isso fez com que eu ficasse ainda mais distante.
E não compôs nada? Você não mexia na música? Não. A gente brigou, eu e meu instrumento. Ele não queria saber de mim, nem eu dele. E chega a enferrujar? Depois que você pegou de novo, você teve que voltar aos poucos, que nem correr, ou não? Não, é feito andar de bicicleta. É imediato. É andar de bicicleta. Se você já descobriu o ponto de gravidade, você pode passar 20 anos sem andar de bicicleta, quando subir nela, você se lembra do ponto de gravidade. E aí você teve represamentos? Você ficou com coisas represadas dentro de você, de composições, de ideias, melodias, harmonias, caminhos? Já faz um tempo, Derico, que para mim compor é uma imposição minha para comigo. Em que sentido? Já faz um tempo. No sentido de eu componho quando eu preciso. Entendi. Mas você não tem mais Antigamente, eu era uma pessoa que exercitava a composição assim, para diferentes intérpretes. Eu tenho 50% do que eu produzi de músicas não foram para mim. Foi cantado por outras pessoas. E isso, foram gravadas por outras pessoas. Eu não me sinto nem capaz, alguma delas, de cantar. Porque foi feito, eu tinha o exercício da composição me deu esse tipo de sabe, você lembra de Zelig? Sim. Aquele filme? Sim. Que o cara se transformava em tudo. Então, compor para mim é um tipo de coisa, eu consigo me projetar, ou tento me projetar no outro, no intérprete. Então eu fico imaginando, o que é que uma Elba Ramalho ainda não cantou, mas poderia cantar? Essa palavra ela já disse dessa maneira, sabe? Então compor para mim, durante muito tempo, significou isso. Permanecer e conquistar espaço nos trabalhos dos intérpretes. Entendi. Então, mas por exemplo, você tem, a sua demanda é muito mais, eu vou compor para aquela voz e para aquela personagem, ou as personalidades vêm a você pedir música? Dos dois jeitos. E tem muito também a coisa das parcerias. Eu adoro a parceria. Então, muita coisa que chega para mim. Então, quando o cara é mais poeta... Ele vem com uma letra para você, dá para você musicar isso para mim? Aí chega uma letra, uma coisa assim, o que é que tu acha disso? Ou por outro lado, como eu também tenho muitas parcerias assim, chega um monstro que a gente chama melódico e harmônico. Sim. E aquilo é um estímulo para eu procurar as palavras que estão escondidas dentro daquela melodia, sabe? Então, não tem muita... Tem também os parceiros mais... que, como eu, trabalham tanto com letra como com música. Isso se confunde. Quando eu componho com Lula Queiroga, com Dudu Falcão, com Braulio Tavares, que, como eu, trabalham com música também e letra. São melodistas e poetas. Isso. Aí fica meio confuso isso. Cada um mexe na coisa do outro. Mas tem várias maneiras. E tem sozinho também, que aí... E no processo de fazer sozinho, e tem diversos tipos de qualificações. Tem música que eu chamo que é psicofonada. Que já vem tudo. Já vem tudo, cara. Vem a melodia. Às vezes não precisa nem de instrumento. Sim. Vem a melodia, as palavras ali, pá, é assim. Depois eu vou procurar uma harmonia, vou procurar um corpo para aquilo, sabe? E tem músicas não, que é por causa daquele erro que eu fiz e que abri um acorde diferente e que soou bonito e que aquilo foi sedutor de alguma maneira e aí eu digitei de uma maneira diferente, abri uma janela, aquilo fiz um ciclo e aquilo me inspirou a começar a fazer uma canção. Muitas canções surgiram assim também. Agora, uma... Travou de novo. Espera aí. E aí? Oi? Você viu como é que toca o meu celular? Sensacional. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, que é uma curiosidade minha pessoal. Você tem um estilo de condução que não é em todas, lógico, é um estilo que você tem de batida de violão, de condução, de swing, que é uma coisa sua pessoal.
né? Que você coloca isso na sua composição, você expõe isso em várias das suas melodias, uma levada que é Lenine. Né? Que é uma coisa sua, como o Djavan tem, como João Gilberto tinha, como você entendeu? São características. Como é que você... puta pergunta, mas eu vou fazer, vai. Como é que você chegou nessa linguagem de levada de violão tão particular, cara? Veio de onde, cara? Você é um fusion de coisas que você ouvia, maneiras de você tocar, é uma facilidade que você tem de expor esse swing para as suas letras serem mais contundentes. Como é que você chegou nisso, cara? Isso é uma curiosidade que eu tenho, cara. Cara, eu não tenho a mínima ideia, cara. Ah, mas você deve ter, cara. Você tem que ter. Não me frustre. Eu intuo que, na verdade, para ser honesto, quem passou a identificar um jeitão de fazer reconhecível foram meus parceiros. A gente compõe, cara, rapaz, isso aí é a tua cara, sacou? Tinha a maneira como eu mostrava e aquilo se repetia de alguma maneira na síncope que eu dava. Exatamente. Ou na sujeira que eu procurava, e isso passou a ser... Mas isso era só uma ferramenta, cara. Por quê? Porque na maioria das vezes eu começava sozinho. Então, começar sozinho significa você querer ouvir sozinho tudo que está na tua cabeça. Na tua cabeça, porra, eu sou do rock, cara. Eu sou Led Zeppelin. Então eu estava ouvindo baixo, bateria, estava tudo aqui e eu queria fazer com um violão só tudo aquilo que soava na minha cabeça. De alguma maneira, eu tentava preencher todas as frequências tocando do meu jeito. E isso, eu acho que me abriu uma maneira de fazer, de usar o instrumento de uma maneira mais percussiva. Que é verdade. E ter ali na mão direita um condutor perfeito. Que me levasse num tipo de swing, cara. De swing mesmo, cara. Que tem a ver com aonde você põe a síncope. Então, mas aí onde eu quero chegar é o seguinte: você cria essa, como você mesmo disse, você sozinho, cara. Você sozinho, você vai lá, você vai puxando, você vai fazendo slices, coisas e tal, tudo bem. A hora que você vai passar isso como uma linguagem de banda, você tem que encontrar o batera que faça o bumbo ser na hora certa, que ele vai ter a caixa no chimbal, na levada de prato aberto e tal, não sei o quê. Você tem que criar uma forma de fazer com que as pessoas que estão tocando com você falem a mesma língua que você. Só que essa língua é uma língua nova, é uma língua que você está chegando, mostrando uma língua. Como é que você consegue doutrinar uma tribo, né, uma banda, para tocar a música que você tem na sua cabeça? Decupar o violão. A baixa frequência vai para o baixo, as altas e médias vai para a bateria, e a guitarra faz o que é os harmônicos das coisas. Desde sempre foi assim. Agora, o que facilita muito essa transposição da minha cabeça para o som mesmo acontecendo é a parceria que eu tive ao longo desses anos todos com alguns músicos. Exatamente. O Pantico Rocha, por exemplo, toca comigo há 30 e tantos anos. Mas e por que ele? Cara, como é que você chegou nele, por exemplo? É porque eu adoro tocar com muita gente, mas as pessoas que têm uma afinidade, eu quero ter pertinho de mim. Sim. Então a gente teve a sorte de se encontrar muito cedo. E Pantico é um cara realmente... Ele entendeu totalmente a tua linguagem, né, cara? Não só totalmente, como ele canta também, e por ser nordestino, tem um timbre de voz parecido com o meu, então naipeia comigo certinho, canta lindamente, toca muito bem violão. Quer dizer, ele inclusive, ele pode ter te ajudado, inclusive, na linguagem. Sim. Assim como o Júnior Tolstói na guitarra, que era o também produtor comigo, o Guila no baixo. Então as pessoas... o que eu defini desde sempre, Derico, é que na hora que eu estivesse gravando o disco, eu tinha liberdade de fazer com pessoas que eu não tocava.
Então, eu nunca tive a necessidade ou a imposição de ter que ter, no disco que eu faço, Pantico, Júnior e Guila. Travou de novo. Bom, mas tudo isso depois a gente... Numa canção, a gente ter isso numa canção ou noutra, e isso era uma coisa mais que eu tinha. Mas na hora da gravação, eu sempre transitei com pessoas que eu queria me aproximar, mas que eu nunca havia tocado. O disco, para mim, foi um momento de experimentação. Então, de nichos diferentes? De nichos diferentes? Nichos diferentes, sim. Sim, eu queria chegar longe. Eu sempre acreditei que você, com pessoas que você nunca trabalhou, você pode ir mais longe, cara. Sabe? Sim. E aí o que era bacana, eu tinha a certeza que eu tinha um grupo de pessoas comigo, de músicos, que já estavam acostumados a transpor tudo que eu fazia do disco para o palco. Isso. E essas pessoas é que me acompanham desde sempre. E agora, qual é o teu você, logicamente, tem um passado glorioso, vive um presente absurdamente feliz e prazeroso. E o que vem para o futuro? Disco novo, já tá com um formatão bacana. Como sempre, a gente acha que nunca vai conseguir. Eu sempre acho isso. O quê? Que não vai dar? Não vai... Que não vai dar. A vida toda eu achei isso. Por quê? Não vai dar certo. Mas não é um pessimismo? Porque... É um pessimismo, não? Não, ao contrário. É estar num lugar não muito cômodo. Ah, entendi. É o desafio. Isso, cara. Isso, sabe? Descobrir o caminho novo. Para mim, o que interessa não é chegar. Qual é o caminho que eu escolhi para chegar. Perfeito. Isso aí, velho. E aí eu sempre procuro caminhos novos que me estimulem, que sejam sedutores, que eu nunca fui. Eu tenho um problema com a repetição. O sentimento de repetição, para mim, é um problema. Fazer mais do mesmo. Então, aí eu tento burlar isso o tempo todo. Consegue? Sim. Que bom. Mesmo que no final das contas é tudo a mesma coisa. Não, mas o caminho é diferente. Mas tudo bem. Tá certo. Mas você conheceu outros lugares para chegar no mesmo lugar. Justamente. Não, e se descobrir mais. Eu, como eu sou volátil, eu sou volúvel, sim. Então é natural que ontem eu já não sou o cara que sou hoje. Perfeito. Cara, eu quero te agradecer imensamente pelo teu carinho de ter aceito o convite para participar do programa. Você é um querido, você sabe muito bem do respeito e da admiração que eu tenho por você. Você sempre, quando a gente se encontrou, sempre tratou a gente com um carinho muito grande, com respeito muito grande. Então eu fiz questão de te convidar para você fazer parte do programa por respeito e por gratidão a todo o carinho que você sempre dedicou a nós aqui. Obrigado, meu irmão. Cheiro grande. Fique bem, saúde e paz e até muito breve. Vida que segue. Beijo grande. Valeu.